meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do primeiro episódio da quinta temporada de The Handmaid's Tale. O Hulu já liberou, os dois primeiros episódios dessa quinta temporada, que oficialmente é a penúltima, porque eles já comentaram que ainda vai ter a sexta temporada e que ela vai ser a última. E eu resolvi que eu vou fazer vídeos individuais para cada episódio. Então, esse primeiro episódio vai ter um vídeo e o segundo vai ter outro vídeo. E aí eu vou seguir assim com todos os episódios desta quinta temporada, tá? E eu já aviso que assim, teremos spoilers nesse vídeo, ok? Então, assiste o episódio antes de vir aqui, porque senão eu vou contar alguns momentos-chave, desse primeiro episódio da nova temporada. A gente tem o episódio começando onde a temporada anterior acabou, Isso é bem comum dentro de The Handmaid's Tale, como também é comum, eles liberarem normalmente 3 episódios de uma vez, dessa vez foram apenas 2, mas assim, porque eles gostam de ter esses primeiros episódios e o último que eles liberam geralmente tem algum acontecimento chave. Nas últimas temporadas eu achei que os acontecimentos, que são chave, eles acabaram fazendo a série dar passos para trás. Eu não gostei, das Aias morrendo na temporada passada, fiquei muito incomodada, mas enfim. Nesse primeiro episódio a gente não tem de fato grandes acontecimentos, isso a gente vai ver depois no segundo episódio. Inclusive fica a indicação, quem tiver Paramount Plus, o serviço de streaming tá liberando com um pouquinho de atraso, mas tá liberando os episódios já da quinta temporada de The Handmaid's Tale. Então fica a indicação para quem quiser assistir, já legendado, tudo certinho, o Paramount Plus tá fazendo isso, tá? A gente já tem um lançamento mais próximo, do lançamento que acontece nos Estados Unidos, que nas temporadas anteriores não foi bem assim, demorou bem mais. Mas enfim, nesse episódio a gente tem a June ali, voltando pra casa logo após do assassinato do Fred, Então ela vai estar ali em umas cenas que a gente meio que viu, só que agora a gente vai ver com mais profundidade. Ela vai tentar lavar, as mãos, ela tá suja de sangue, depois ela vai estar ali falando com a Nicole e tem aquele momento com o Luke e tal, mas ela acaba saindo de casa, ela avisa pra Moira que matou o Fred e vai se encontrar com as outras mulheres que também participaram do assassinato do Fred Waterford. E aí a grande questão é que elas se encontram ali e dá pra ver claramente, que todas ainda estão sujas, elas não conseguiram se limpar direito. E elas têm durante uns minutos aquele momento de satisfação. Mas logo em seguida a gente vê que as outras mulheres, elas querem matar outras pessoas em Gilead, que estão dentro de Gilead. E é quando a ficha cai pra June. Que assim, aquelas mulheres, elas não ajudaram ela porque elas achavam única e exclusivamente que o Fred merecia morrer. Elas ajudaram a June acreditando que aquilo ali viraria um coletivo quase, assim, para que elas fossem assassinar pessoas em Gilead. Só que se a gente for parar para pensar, o Fred ele foi morto no que chamam de Terra de Ninguém. Era uma área de disputa entre Gilead e o Canadá. Para que outras pessoas do universo ali, de Gilead, chegassem naquela Terra de Ninguém, elas teriam que ser sequestradas. Estavam em uma situação muito diferente da do Fred, que estava ali, vindo como prisioneiro. Ele era prisioneiro do Canadá e aí ele estava numa troca, entre prisioneiros de Gilead que estavam indo para o Canadá e ele saindo do Canadá e indo para Gilead. As esposas e os outros comandantes, eles estão soltos em Gilead. Então a situação seria um pouco diferente. O Nick não poderia simplesmente ir lá e pegar qualquer pessoa e levar para aquela área onde está em disputa, se ela fica para o Canadá ou se ela fica para Gilead. E aquelas mulheres parecem não entender isso, e é onde a gente vê um leve embate entre elas e June, Elas dizendo, inclusive, que a June não quer ajudá-las, mas diferente de outros momentos que eu acho que a June, ela segue em frente e abandona outras pessoas e enfim, nesse momento eu acho
que a June fez o que era correto. Ela sabe muito bem que, assim, aquilo não ia dar certo. E aquelas mulheres, no fundo, sabem disso também. Então, por mais que em alguns momentos eu tenha achado a June egoísta, se bem que, assim, ela estava naquela situação ali dentro de Gilead e, enfim, eu até compreendo o quanto aquele lugar mexeu com a cabeça dela e eu entendo, assim, que algumas atitudes tomadas foram muito erradas, como a situação com a Hannah na temporada passada, né, que ela acabou abandonando as outras mulheres por causa da própria filha. Mas eu entendo também que vem de um lugar de desespero com relação a Hannah, vem de um lugar de afeto. Então eu entendo essas coisas. E aí acaba que elas se separam, né? Todas aquelas mulheres e vão, cada um pro seu lugar. E a gente consegue perceber que a June, ela tá muito, né, perturbada, que aquilo tá afetando ela, então ela vai tentar, depois daquilo, né, limpar as próprias mãos. Só que antes disso, ela vai atrás da Emily. Na verdade, ela vai atrás da esposa da Emily, porque ela descobre que a Emily foi embora. E aí ela tem uma conversa que é até interessante, né? A esposa da Emily diz a ela assim, ela não precisa culpar a June por nada. A Emily tomou uma decisão, que foi voltar para Gilead. E isso, na verdade, foi uma resolução, porque a Alexis Bledel, né, a atriz que interpreta a Emily, não está mais na série. E assim, eu entendo, acho até que faz sentido quando a gente pensa em quem é a Emily. Ao mesmo tempo, ela lutou demais para sair de Gilead, sabe? E eu não gosto da maneira como resolveram tudo. Achei meio frouxo, mas faz sentido que a vida dela não estivesse, de fato, sendo o que ela acreditava que seria, porque essas mulheres sofreram demais em Gilead e às vezes é difícil para elas conseguirem se adaptar. É muito mais fácil para Moira, que acabou não sendo de fato uma aia, do que aquelas mulheres que foram, né, para casa dos comandantes e se tornaram aias e sofreram por muitos anos, né? Inclusive tiveram filhos e, enfim, a gente sabe toda a situação da Emily, sabe como ela sofreu, tudo que fizeram contra ela. Então, é difícil também para aquelas mulheres, né, conseguir se adaptar a uma vida mais tranquila, mais segura. Então eu entendo a Emily voltar para Gilead atrás da tia Lydia, principalmente depois, né, de ter ido lá e matado o Fred e tudo que aquilo faz por uma pessoa tem um preço, mas deu a ela uma gana de luta, sabe? Então eu entendo, mas de fato não gosto tanto. Acho que a Emily merecia mais, digamos assim, porque era uma personagem extremamente interessante que acabou muito pouco desenvolvida nos últimos anos da série. E isso, enfim, se você assistir meus vídeos antigos das outras temporadas, você vai ver que eu reclamei muito sobre isso. Eu não gosto de como a série trabalha a Emily, infelizmente. E aí temos a Serena, né, que tá lá fazendo alguns exercícios físicos, ela é presa política, e levam ela para outro lugar, né, porque ela precisa ser protegida, e ela não entende até que ela conversa lá com o Tuelo, ele diz que o Fred morreu, e ela entende que foi a June, ela recebe, né, um anel, e fica sabendo que cortaram o dedo do Fred, cortaram o dedo anelar, né, o dedo, inclusive, que ele usa a aliança, e temos também a mensagem, né, Nolite te bastar, enfim, Nolite te bastardum carborundoro, enfim, uma mensagem latim, vou tentar. E aí ela recebe a mensagem em latim, né, que deixa claro para ela também que foi a June dizendo, dando, né, aquela pancada nela e deixando claro, assim, que apesar de tudo que eles fizeram com ela fez o Fred pagar pelas atitudes dele. E aí a Serena, enfim, chega e reconhecer o corpo, discute com o Tuelo, diz que não tem como ela ficar segura. Só que quando ela sai depois do reconhecimento do corpo do marido, ela percebe que várias pessoas, né, estão do seu lado. E
a prepotência volta, né, assim, de maneira fortíssima, e ela diz que quer enterrar o marido em Gilead. E não é só prepotência, né, é manipulação. Ela sabe que falando ali na frente das pessoas, o Tuelo acaba não tendo muita saída. Eu confesso que eu não gosto muito também da maneira como a série tem colocado o relacionamento desses dois. Ele é uma pessoa importante e a Serena fica o tempo todo ali falando com ele como se ele fosse um capacho dela. E na verdade ele não é, e eu acho ele muito subserviente a Serena. E, enfim, eu acho questionável. Eu sei que ela vem de uma posição de poder em um outro país, mas assim, a maneira como ele lida com ela, pra mim, é bastante esquisita. E é isso, né? Vamos ver se de fato ela vai pra Gilead e vai enterrar o Fred em Gilead e como é que vão ser as coisas pra Serena daqui pra frente. Eu fico me questionando, né, se a Serena voltando pra Gilead, a série vai dar passos pra trás, ao mesmo tempo que talvez ela voltando pra Gilead, ela se torne uma liderança ainda maior. Não sei, porque também a gente tem que pensar que é uma série onde as mulheres não têm muitos direitos, né? Mostrando a situação de mulheres com poucos direitos. E a gente já viu como a Serena, mesmo sendo uma esposa de comandante, enfim, ela ainda, né, passa por situações assim, onde fica claro que ela não é ninguém em Gilead, mesmo a ideia daquele lugar tendo basicamente sido da cabeça dela, né? Já falei isso aqui em outros vídeos, já analisei a Serena aqui bastante, na verdade. Então, eu tô curiosa pra ver como vão desenvolver a Serena, até porque a Ivana Strahovski é uma atriz brilhante, ela tá sempre maravilhosa, mesmo quando a temporada não coloca momentos muito incríveis da Serena Joy. Outra coisa que eu ainda não comentei é que no último episódio da temporada anterior, a gente viu o Nick colocando uma aliança, né? E a gente percebeu que ele estava casado. E aí, nesse episódio, a gente pôde conhecer a esposa dele e parece que eles têm um relacionamento mais tranquilo do que foi o relacionamento dele com a Eden. Na verdade, assim, o casamento nem parece ser um casamento de amor, é Gilead. Ela parece ser uma mulher que segue os preceitos de Gilead, mas ela sabe quem é a June, ela sabe que ele foi ver a June e parece que ela tá do lado dele de alguma forma, né? Dizendo inclusive que quem sabe ela agora fazendo o que ela fez, o que ela precisava fazer, ela tem alguma paz. Então eu tô um pouco curiosa para saber mais sobre quem é essa mulher, né? Porque ela fez um café, que era a atividade das Martas, ela não parece também ser uma esposa como a maioria das esposas de Gilead. Então, o casamento parece ser um pouco mais agradável do que, enfim, a maioria dos casamentos de Gilead. Voltando para June, chega um momento que a gente percebe que pesa nela o que ela fez com o Fred, né? Principalmente depois da conversa dela com a esposa da Emily e da situação, né, que aconteceu entre ela e as outras mulheres que mataram o Fred. E ela decide se entregar à polícia. Só que acontece algo que ela não contava, né? O assassinato aconteceu em território que não era nem canadense nem de Gilead. Então, era uma terra de ninguém. O Canadá deixou ela livre, ela vai pagar apenas $88 por conta do dedo que ela carregou de um lugar para outro, né? De um território para outro sem autorização prévia. Então, ela volta a estar livre. E claramente isso é uma coisa muito difícil para June. Ela vem de uma lógica, né, lá em Gilead, onde ela era punida por qualquer coisa. Então, ela ficou esperando a punição. Na verdade, ela acha que merece a punição. E voltar para a vida real é muito difícil, porque já estava difícil, né? Ela não tem conseguido se adaptar muito bem ao Canadá e a gente fica sabendo, inclusive, que várias mulheres não conseguem se adaptar tão bem. Algumas voltam para Gilead. Se você vive, né, a lógica do abuso por muito tempo, você se acostuma a ele. Então, ela não sabe muito bem o que fazer. E aí, dentro de casa, tem isso, né? Ela não se sente mais tão confortável também com a Moira. A Moira claramente não se sente confortável com ela, então é toda uma situação onde elas se amam, mas a coisa é desconfortável. E a Moira, inclusive, deixa claro que não sente conforto, né, nela cuidando da Nicole. E ela mesma diz isso também, que ela tem medo dela,
sabe? A Moira diz que tem medo da June, a June diz que tem medo de si, porque ela descobriu um outro lado, né? Os anos em Gilead fizeram ela ter que fazer um outro lado da personalidade dela, na verdade, um instinto de sobrevivência, na verdade, via à tona. Então, ela tem esse medo. E, na verdade, Gilead e Serena Joy também têm medo da June. E a gente fica sabendo disso de maneira mais clara quando o Tuelo bate na porta da June e vai conversar com ela. E, na verdade, não é pra prender, não é pra ameaçar, é pra dizer que ele acha que ela fez a coisa certa. E, ao mesmo tempo, lembrar ela, né, de não deixar que eles destruam ela. Não foi o que ela falou para Serena quando ela botou o texto em latim, né? Não deixe os bastardos te destruírem. Então, é uma frase que a gente que é fã de The Handmaid's Tale e acompanha a série usa sempre, né? E fala, assim, camisetas foram feitas e coisas do tipo. É uma frase muito característica da série. Então, é interessante ele lembrar ela, porque ela tá deixando que eles destruam ela e destruam a possibilidade de uma vida nova. Então, a gente acaba o episódio vendo ela com a própria filha e é muito legal. Apesar da bebê ter crescido, né? E, enfim, claramente ela está muito mais velha e não parecer que simplesmente a cena aconteceu, sabe, no mesmo dia da cena que apareceu na temporada passada. Eu acho que inclusive podiam ter usado outra criança, enfim, achei meio estranho como a série mostrou a menina já maiorzinha, claramente maior, né? Eu tô curiosa pelo próximo episódio, né? Eu tô curiosa pra ver o que The Handmaid's Tale vai trazer na temporada. Eu tenho minhas ressalvas com relação à série, eu já deixei claro aqui, mas irei assistir essa temporada e, enfim, foi um episódio que não teve grandes acontecimentos, mas que foi legal de ver a June passando pelo processo dentro dela, sabe? Porque ela precisa lidar com as coisas que aconteceram e ela precisa começar a contar com a família, até com o amor que ela tem pela filha. Dito isso, eu li os testamentos e eu fico pensando como é que eles vão desenvolver o caminho até a situação que existe em os testamentos, né? Mas vamos deixar para os próximos episódios para ver se eles começam a encaminhar bem as coisas nesse sentido. Eu queria saber de você, né, que assiste a série, o que é que você achou desse episódio? Tá empolgado pela nova temporada? Não esquece de conhecer o meu Apoia-se e tchau!